A gente, quando vem aqui para frente para falar especialmente sobre esse tema, a gente sempre fala da responsabilidade e também do peso que a gente sente, né? E parece até um chavão, né? Mas, na verdade, é uma realidade mesmo, porque a gente é o primeiro a apanhar. Às vezes a gente passa, ou pode passar, quem sabe, a impressão que a gente está querendo ensinar alguém ou está querendo exortar alguém, mas, na verdade, quando a gente vem estudando um assunto, a gente vem sofrendo, primeiramente, porque nós somos responsáveis não apenas por transmitir, mas também por viver isso. Imaginem só se o que nós falarmos aqui não é praticado em nossos lares, né? Primeiramente, nós vamos desagradar o Senhor e, segundo, nós vamos também entristecer os nossos, que estão vendo o nosso comportamento no dia a dia, que nos acompanham em todos os momentos diários da nossa vida, e ao nos ver falando algo que nós não vivenciamos dentro das nossas casas, talvez traga um prejuízo. E é realmente aquilo que nós sentimos mesmo, um peso, uma responsabilidade. Eu confesso aos irmãos que durante todos esses dias que nós assumimos, desde o primeiro dia, ao assumirmos esse compromisso até chegar ao dia de hoje, foi uma luta constante, né, pensando se aquilo que nós pretendíamos falar era aquilo que Deus queria, né, e durante essa semana ainda gerando esse mesmo conflito, será que é isso mesmo? Será que nós vamos estudar esse assunto mesmo? Né? Por algumas vezes fomos a outros assuntos, mas o Senhor nos trouxe de volta para o mesmo. Então, é da vontade de Deus que a gente fale sobre isso essa noite, né? Até porque eu gosto de trazer alguma coisa que a gente experimente também, né? Que a gente viva. E o assunto que eu vou falar, com a permissão do Senhor nessa noite, estudando com os irmãos acerca dele, é sobre a ansiedade. Alguém talvez possa pensar e se perguntar, mas o que a ansiedade tem a ver com a família? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Até porque a ansiedade ela pode gerar diversos problemas no seio da família. E a gente vai ver isso nessa noite. Para a nossa meditação, a princípio, nós vamos ler Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Muito bem. A princípio, nós vamos ler esse texto, depois nós vamos ler outros versículos que também vão nos auxiliar naquilo que pretendemos transmitir aos irmãos. A ansiedade, ela no século passado, ela foi considerada o maior mal, né, evidente. E eu creio que, mesmo mudando de século, a gente tem vivenciado isso bem de perto. Nunca se ouviu falar tanto de pessoas usando medicamentos chamados de tarja preta, se assim podemos dizer, né, como diazepam, Rivotril e tantos outros que servem para diminuir essa tendência humana nossa da ansiedade. É bem verdade que a gente vai perceber que não há apenas um lado físico nisso, mas também espiritual. Né? E a gente percebe que quando nós confiamos no Senhor, de fato, né, certamente nós vamos ter mais facilidade, se é que podemos dizer assim, para enfrentar todas essas dificuldades, especialmente no que diz respeito a esse assunto. E a ansiedade ela tem origem, especialmente em uma deficiência nossa, né? E essa deficiência ela se deve ao fato de nós não confiarmos plenamente, especialmente em Deus.
né? E por isso nós vamos nos tornar ansiosos. Nós lemos um texto em que o apóstolo Paulo, se nós lêssemos todo o capítulo 4, nós vamos ver alguém que tinha todas as razões possíveis para ser ansioso, para ser amargurado, para ser triste, para viver em depressão, né? O apóstolo Paulo, ele experimentou as diversas situações das mais difíceis que a gente possa imaginar. Então, ele tinha algo que realmente era vivenciado na vida dele para poder passar para nós, né? Talvez eu não tenha isso, né? Eu não tenha essa experiência vivida aqui, mas a gente vai olhar pura e simplesmente para a palavra de Deus, para aquilo que ela nos ensina e para aquilo que ela nos mostra. Mas o apóstolo Paulo, mesmo diante das mais diversas situações que ele viveu, e algumas delas bem desfavoráveis, né, se nós atentarmos para o contexto em que ele estava escrevendo essa carta aqui, ele estava preso, né, a proximidade do seu julgamento era clara e evidente. Ele não tinha grandes expectativas, apenas de viver os últimos dias servindo ao Senhor. E na medida em que ele pôde fazer isso, ele fez. Mesmo algemado, ele escreveu algumas cartas, como essa. E ele primeiramente, né, vai dizer sobre a importância dos servos do Senhor viverem em comunhão, em unidade, nos primeiros versículos. Depois ele vai falar sobre a importância de nos alegrarmos sempre no Senhor, né? Isso, de fato, faz toda a diferença. Ele vai falar sobre a questão do amor entre nós como cristãos, né? Até porque a volta do Senhor era breve. E então ele entra no versículo que nós lemos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, como diz a tradução atualizada, né? Não andeis ansiosos por motivo algum. E dali por diante ele vai nos dar algumas indicações ou algumas atitudes que podemos ter diante das dificuldades, diante da realidade que é a ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Essa é uma experiência que a gente pode compartilhar. A gente pode compartilhar. Talvez seja um dos maiores desafios, né, a vencermos como cristãos aqui, porque o mundo em si vive nessa prática. A gente começa a se preocupar com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Hoje, quem sabe, está passando pela nossa cabeça já a segunda-feira. É comum isso, né? Eu me lembro que a gente brincava que quando estava chegando o Fantástico, tá chegando próximo a segunda-feira, né? E a gente vai vivendo essas expectativas e criando algumas delas que talvez nem a gente viva, de fato, no dia a dia, né? E muitas vezes agimos como pessoas que estão usando um elevador. Eu achei interessante essa experiência, né? Usando um elevador e não consegue apoiar as malas no chão. Carrega a mala. Ela está usando o elevador, pode apoiar a mala no chão. Mas ela continua segurando as malas, mesmo podendo usar o chão do elevador. Assim somos nós, carregamos cargas sobre as nossas vidas desnecessariamente. E de fato, existem muitas coisas que podem nos preocupar. Vejam, meus irmãos, nós não estamos desmerecendo, em hipótese alguma, as nossas preocupações, porque elas são reais. Nós convivemos com essas preocupações diariamente, constantemente. E algumas preocupações, elas são notáveis, né? Porque elas fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou citar algumas delas aqui, né? Quando nós falamos, será que tem a ver com família esse tema? Eu pensei isso durante alguns dias. Mas será que tem a ver? Né? Eu li um versículo, achei interessante lá em Provérbios. Quem está inserido no contexto família vai perceber com esse versículo aqui que tem a ver. Capítulo 18, versículo 1. Todos nós estamos inseridos em uma família aí. E a partir do momento que eu estou inserido em uma família, os meus interesses são os interesses da minha família. E o versículo diz assim: o solitário, ele busca os seus próprios interesses e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se você não quer ter preocupações, dificuldades, fica sozinho, né? Porque em família, você vai ter isso. A família, ela traz isso.
Né, eu estou me lembrando aqui do que o apóstolo Paulo escreveu, né, aos Coríntios, né, talvez em cima de um questionamento de alguém sobre casar-se ou não. Né, ele disse, olha, seria melhor que não se casasse, porque se você quer se dedicar totalmente a serviço do Senhor, eu estou parafraseando para a gente não ter que ler o texto todo lá, você vai ter sérias dificuldades, porque a família exige tempo, exige cuidado, exige disposição, exige uma série de coisas que a gente vai ter que dar, vai ter que viver em prol dela. E muitas vezes a gente querendo fazer algo mais para a obra do Senhor não vai ser possível, porque a família é uma das principais prioridades. E se a gente não entender isso, as nossas famílias vão ter deficiências, vão estar desordenadas, né? Nós citamos esse tema aqui, e todas as vezes que eu cito esse tema eu tremo, porque é como se Deus estivesse dizendo para a minha casa, né? Porque é muito fácil apontar os erros dos outros, mas o que dirá da minha casa? O que o Senhor diria da minha casa? E eu fiquei pensando também, porque quando a gente lê aquele texto ali, né, Ezequias, ele estava recebendo uma notícia de que iria morrer, né, e ele ficou triste com aquela notícia. Eu não sei o que foi mais difícil para Ezequias, receber a notícia que ele iria morrer ou receber a notícia que ele iria viver mais 15 anos. Eu não sei qual foi mais difícil. Porque o que fazer depois dos 15 anos que Deus deu a ele? Porque a gente não sabe. Então, todas as vezes que eu ouço uma mensagem aqui, eu penso assim, é o tempo que Deus está me dando. É o tempo que Deus está me dando. É a mensagem para a minha vida, para a minha casa. Né? Quando a gente ouviu segunda-feira sobre a necessidade de oração em família, é a mensagem que Deus está me dando. Né? Então, quanto tempo me resta? Eu não sei. E eu preciso colocar minha casa em ordem. Então, são realidades que a gente vive que vão trazendo ansiedade para nós. Eu já estou falando aqui uma série de coisas que está trazendo ansiedade, né? Mas isso é a realidade humana. É a realidade humana mesmo. E, de fato, a gente tende a se preocupar mesmo. Né? Se a gente não quer ter muita preocupação, a gente se isola, né? Como muitos fazem. Vive apenas em torno de si próprio. Né? E muitas vezes a gente vê situações até ruins, né, acontecerem nos nossos dias. Né? Isso leva à depressão, a situações bem difíceis. Outros tiram a sua própria vida porque viver sozinho é ruim. É ruim. Né? A gente leu aqui que infringe a verdadeira sabedoria. Né? E há coisas que fazem parte do nosso cotidiano que nos levam a ficar ansiosos. Problemas familiares. Quem não tem problemas familiares para serem resolvidos? Né? A gente se preocupa com muitas coisas. Né? Aqueles que têm os seus filhos pequenos aí, né, sabe o que eu estou falando? Mesmo aqueles que já têm os seus filhos com uma idade maior, né? Estou lembrando aqui do Dadinho falando sobre Ulisses, lá longe, preocupado com ele, né? Preocupado com a vida dele. Então é assim a vida da gente, preocupado com os nossos filhos, como é que vai ser? Com respeito aos seus estudos, com respeito à sua vida profissional, com respeito à sua vida espiritual, se é que a gente está certo em separar isso. Né? Mas, na verdade, também nos preocupamos com isso. Nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos, com aquilo que eles precisam para a sua satisfação pessoal, né? E tudo mais que envolve isso. É uma preocupação que constantemente aflige as nossas mentes, os nossos corações. Né? A gente também fica preocupado sobre a possibilidade de perder o nosso emprego. Né? Quem não fica? Diante das crises, diante das necessidades que muitas vezes o nosso país passa, né? A gente fica preocupado de que amanhã ou depois sejamos demitidos daquele emprego que garante o nosso sustento. São preocupações cotidianas. O que acontecerá se eu perder o emprego? O dinheiro ainda será suficiente, né, para garantir aquilo que a gente tem hoje? Porque não é fácil uma mudança de um padrão de vida para um padrão de vida menor, ou talvez com um pouco mais de dificuldade. Tudo isso, irmãos, traz ansiedade, traz preocupações. Nos negócios, quem tem os seus negócios próprios, né? No último, a gente fica vendo a realidade econômica do nosso país, por exemplo, que é uma realidade que preocupa, né? Porque é cheio de altos e baixos. Né? Aqueles que possuem o seu próprio negócio constantemente ficam avaliando os riscos, né? Como foi no último ano e como vai ser no próximo. É assim a vida, né? Cheia de preocupações. Né? E poderíamos citar outras. Né? Medo de doença. A gente já se antecipa a elas.
né, tentando inibir que elas façam parte da nossa vida. A gente hoje tem vivido no nosso país aí a vacinação contra a gripe. Por quê? Tentando evitar que ela atinja a todos nós, e as pessoas estão se mobilizando para se vacinarem. Né? Medo de um acidente. Né? Quantos não têm medo de um acidente? Né? De sofrer um acidente? Agora, a que está mais em evidência, né, hoje, no nosso dia, medo de alimentos. A gente vai arrumando mais medo, né? Vai arrumando mais medo, porque a realidade vai ficando mais difícil. Né? Só que a realidade financeira nossa também não nos permite ter uma alimentação daquelas que quem sabe, nos tornaria mais saudáveis. Né? Então, isso vai trazendo mais preocupação ainda. Eu não posso dar. Eu não posso dar para a minha família aquela alimentação saudável que o médico, muitas vezes, ou os vídeos de internet, porque agora também tem esses, né? Os médicos de internet, né? Que nos falam como deve ser a nossa alimentação. E aí nós vamos nos tornando ansiosos, né, em relação a tudo isso. E esse procedimento é totalmente contrário à vontade de Deus, porque nos faz perder o chão, nos faz perder a sensação de confiança nele, plena. E a gente precisa cuidar disso. O apóstolo Paulo ele fala, olha, vocês não devem andar ansiosos por motivo algum. Por motivo algum. E eu vou fazer aqui algumas perguntas, eu acabei não preparando isso em slide, mas eu vou fazer algumas perguntas aqui, algumas perguntas úteis para nós pensarmos, não é para a gente responder agora não, para nós respondermos para nós mesmos, né? E para nós refletirmos sobre esse assunto. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui. Você crê que o Senhor ouve as suas orações? Responda para si próprio, irmãos. Né? Você crê que o Senhor ouve as suas orações? Você crê que Deus cuida de nós? Você crê que Deus zela pelos nossos interesses? Você crê que Deus consegue resolver as nossas maiores dificuldades? Né? Sejam elas as mais difíceis. Você crê que nada passa despercebido pelo Senhor Jesus? Você crê que Deus é todo-poderoso? Você crê que Deus nos dirige e faz com que tudo contribua para o nosso bem? A gente cita esse versículo, né? Mas como é difícil vivê-lo? Como é difícil vivê-lo? Aí, a constatação final. Se você pode responder afirmativamente em todas essas perguntas, por que você se preocupa tanto? Por que nós nos preocupamos tanto? Eu tenho certeza que todos nós respondemos sim, em todas elas. Sim, em todas elas. Mas essa é a realidade vivida por nós? Nós cremos, mas a nossa vida ela é cheia de preocupações. Ela é cheia de preocupações. E a gente, por mais que se preocupe, por mais que a gente tente correr atrás das coisas, nada vai satisfazer plenamente. Eu achei interessante o que uma senhora disse, eu separei aqui. Uma senhora idosa, ela disse sobre a sua vida, ela contou uma experiência vivida por ela. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu anotei. Isso. Uma senhora idosa, ela disse que certa vez havia sofrido muito, principalmente por causa de preocupações e medo de coisas que nunca aconteceram. Uma experiência vivida por uma senhora idosa. Ela disse, olha, a maior parte dos meus sofrimentos, eles vieram por muitas preocupações e medo de coisas que nunca aconteceram. Nunca aconteceram. E eu encontrei um versículo essa tarde, no livro de Provérbios, capítulo 16. Alguém que achar pode ler para nós, versículo 31 a 33. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. É interessante mais esse texto. Na minha versão, ela diz assim, olha, o cabelo grisalho, é uma versão um pouco mais atual, ela diz assim, o cabelo grisalho é uma coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa.
Muito melhor é o homem paciente. Né? A gente tem essa dificuldade de ser paciente. Muitas vezes os cabelos brancos que nós conquistamos não são por causa da idade, da experiência, são por causa das preocupações. Elas afetam, e nós vamos ver isso, em muito a nossa vida e certamente afetará a nossa vida familiar também. Né? E o escritor aqui de Provérbios, ele diz, muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar, a minha versão diz assim, os ímpetos e as emoções do que conquistar toda uma cidade. Muitas vezes nós ficamos ansiosos em conquistas, em buscas, isso faz parte da vida de todos nós, seja do mais jovem aqui. Eu vejo, às vezes, uma criança demonstrando esse sentimento de ansiedade. Quando a gente promete alguma coisa para ela, ela fica naquela expectativa. Quando vai ser? Quando vai ser? Porque a vida da gente gira em torno de ansiedade. A gente não consegue, muitas vezes, controlar. E, por essa razão, a gente é levado a sofrimentos físicos relacionados a isso. E quando nos preocupamos, praticamente nos comportamos como ateus. Porque nós deixamos de confiar plenamente em Deus. E se considerarmos que nós temos tudo de base para não fazermos isso, nós até nos tornamos piores do que eles, porque, na verdade, eles não creem e eles proclamam isso. Eles não têm conhecimento, ou quando têm conhecimento das coisas de Deus, é meramente para exposição, não para poder fazer parte da sua vida. E nós, quando recebemos o ensinamento da parte de Deus, são para aplicá-los em nossa vida. São para vivenciá-los, de fato, em nossa vida. E que, de fato, a nossa experiência aqui seja como a desse homem lá de Provérbios, idoso, que alcançou os seus cabelos brancos, não por causa das muitas preocupações, mas por causa, de fato, da experiência de vida, e o exemplo que ele pode ser para nós. A gente está vendo aqui muitos irmãos com seus cabelos brancos. Tomara que sejam pela naturalidade da vida, não por causa das preocupações que muitas vezes fazem isso, e que ocupam demais os nossos pensamentos. A gente precisa entender que as preocupações, elas fazem parte da nossa vida, mas Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso. Nós fizemos algumas perguntas que nos levam a pensar sobre isso. Por que não devemos nos preocupar? Talvez vamos fazer algumas outras durante a mensagem. Primeiramente, porque as preocupações, elas são desnecessárias. Elas são desnecessárias. A gente leu aqui o texto que, ao invés de vivermos ansiosos, nós temos que fazer claras e evidentes as nossas necessidades ao Senhor. O apóstolo Paulo escreveu isso. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça. Então, isso deve fazer parte real da nossa vida, a oração. O que vai nos levar a não nos preocuparmos? A gente sabe dessa realidade, mas a gente muitas das vezes se esquece. Nós não estamos expostos ao destino cruel. Como muitas pessoas pensam, o que acontecer, aconteceu. Não, nós estamos nas mãos do Senhor. Nós somos dirigidos pelo Senhor. Nós não estamos movidos pelo que está acontecendo. Quantas pessoas depositam ou estabelecem a sua confiança no que está acontecendo atualmente em nosso país? Não, nós não vivemos assim. Ou pelo menos não deveríamos viver assim. A nossa confiança, ela não se deve à estabilidade econômica, nem muito menos à tranquilidade financeira. Só para abrir um parênteses aqui, a ansiedade ela não vem também só pelo problema financeiro. A gente muitas vezes destaca isso porque é o que torna mais evidente a ansiedade. Talvez seja um dos fatores que tornem mais evidente essa questão da ansiedade. Mas eu não vou ler aqui o texto. Se os irmãos lerem em casa o capítulo 2 de Eclesiastes, vai comprovar isso. Salomão ali, ele escreve o que ele pôde desfrutar com todos os recursos que ele tinha. E mesmo assim ele não era satisfeito. Ele não era satisfeito. Ele concluiu no final do capítulo 2 ali de Eclesiastes que a melhor coisa era temer a Deus. Era confiar no Senhor. E ele pôde dar a sua vida aos seus, tudo do que ele podia dar, do bom e do melhor, como a gente ouve falar. Ele pôde oferecer para ele e para os seus.
mas isso não trouxe satisfação plena a ele. É por isso que as preocupações, elas são desnecessárias. Ela nos leva a pensar que nós estamos expostos ao destino cruel. Nós não estamos entregues ao acaso, né? O Senhor, como diz o salmista no capítulo 23, versículo 3, nos guia pelas veredas da justiça. Nós somos guiados pelo Senhor, né? O Deus da paz estará conosco, né? Ele prometeu isso para nós, através do Senhor Jesus, que em todo tempo estaria conosco, em todos os momentos, né? Eu gosto muito desse versículo em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Alguém pode ler para nós? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha só que versículo lindo, maravilhoso, né? Um versículo que mostra um Deus que se preocupa conosco quando nós estamos lá na nossa cama dormindo. Às vezes a gente lê esse versículo tão superficialmente, a gente não para avaliar, né? Nós estamos lá com o nosso sono, abençoado por Deus, porque nós oramos por isso, né? Descansando, repousando para acordar no dia seguinte, e Deus está lá trabalhando, preparando tudo que vai acontecer no dia depois, né? É maravilhoso, irmãos, demais a gente saber disso, de um Deus que providencia todos os meios e recursos para nós, mas mesmo assim, nós nos preocupamos, né? Essa é a realidade humana, mas que não deveria ser a nossa, né? E um outro detalhe também importante sobre a questão das preocupações. As preocupações, elas não adiantam. Elas não adiantam, né? A gente se preocupa porque a gente acredita que vai resolver. Na nossa fraqueza, na nossa ignorância, a gente acredita que vai resolver os problemas, que a gente tem total condições e domínio sobre eles. Mas muitas das vezes a gente se vê perdido em relação a isso. De maneira nenhuma as preocupações elas são capazes de resolver algum problema. Elas só vão tornar eles piores. Só vão tornar eles piores. Quando a gente lê aquele texto de Mateus, né, onde o Senhor Jesus, ali no Sermão da Montanha, ele vai falar também sobre a questão da ansiedade. Irmãos, vejam bem que esse assunto era um assunto antigo, né? Um assunto lá nos tempos da Bíblia, a gente já via esse assunto sendo tratado, né? Quando a gente vê lá no Velho Testamento, a gente vai ver situações, experiências que giram em torno desse assunto também. E eu acredito que quando o Senhor tratou sobre esse assunto, ele sabia que esse seria talvez um dos maiores empecilhos de uma comunhão maior com Ele, de uma vivência maior sobre Ele. Seria certamente uma das maiores dificuldades que a igreja, né, que as famílias enfrentariam para, de fato, vivenciar a sua confiança no Senhor. E quando ele vai escrever, ele vai dizer essas palavras, eu creio que as maiores preocupações para eles naquela época eram essas: a vestimenta e a alimentação. Por isso que ele fala isso, né? Se hoje nós atualizássemos esse texto aqui, é óbvio que tentando parafrasear o que o Senhor Jesus disse aqui, talvez hoje nós mencionaríamos vários outros assuntos que seriam razão das nossas preocupações. O Senhor ele vai dizer: olha, vocês não devem andar preocupados com a própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as roupas? Né? Hoje, talvez acrescentaríamos muitas outras coisas que são a razão das nossas preocupações. E razões fúteis. Razões que não são tão importantes assim, mas que nós tornamos, mas que nós fazemos com que elas se tornem importantes. Né? Nós fazemos com que elas sejam preocupações relevantes. Alguém disse: as preocupações, elas nunca eliminam as dores do futuro. Olha que interessante, elas nunca eliminam as dores do futuro. E ele completa: mas acaba com o poder do presente. As preocupações, elas têm esse poder. Elas nunca eliminam as preocupações do futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Fogem ao nosso entendimento. O Senhor Jesus disse: olha, qual de vós, versículo 27 do capítulo 6 de Mateus, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida?
Então, parece uma coisa simples, mas não é fácil de ser praticada. A gente vê esse versículo aqui, a gente sabe dessa realidade, mas a gente não vive essa realidade, porque a gente continua se preocupando, a gente continua ansioso, a gente continua vivenciando essa vida aqui como se tudo dependesse disso aqui, como se não existisse mais nada depois disso. E assim também nós vamos passando para os nossos filhos. E os nossos filhos vão vivendo ou vão tendo a mesma vida que a nossa. Vão vivendo do mesmo jeito, ou talvez pior ainda, porque conforme a geração vai encarando a mudança radical que o mundo vem sofrendo, a tendência é que se torne cada vez pior. Não é à toa que nós temos visto um grande número de pessoas em nosso meio, cristãos, em depressão. Estávamos também pensando em falar sobre isso, visto a realidade, mas é um assunto que requer um pouco mais de tempo, de cuidado também, ao ser exposto, porque é um assunto delicado, mas que deve ser tratado nas igrejas, porque nós temos visto um grande número, e alarmante, de fato, porque a ansiedade é parceira da depressão. E muitos, por serem ansiosos demais, por viverem em prol dessa vida aqui, acabam passando para o outro lado, que é a depressão, e de fato sofrendo. Aquele episódio, que foi até mencionado pelo Gabriel na sua mensagem aqui, sobre a família de Lázaro, uma frase ali nos chama a atenção quando o Senhor Jesus estava na casa deles, e Maria estava ali assentada, ouvindo os ensinamentos, Marta totalmente preocupada com tudo aquilo que estava ao seu redor, em dar o melhor para o Senhor Jesus. E uma frase que fica muito marcada ali naquele texto é: te preocupas com muitas coisas. O Senhor Jesus disse isso para Marta. E essa é a realidade da nossa vida mesmo. Nós nos preocupamos com muitas coisas. Outro detalhe também, preocupações, elas são nocivas. Nós falamos já alguma coisa, ou ventilamos alguma coisa aqui antes. A gente tem visto que a ansiedade ela tem provocado na vida humana diversas coisas ruins. Enfermidades têm aumentado muito por causa da ansiedade. E algumas enfermidades, elas são psíquicas, como a depressão que nós falamos, mas também tem as enfermidades físicas. As enfermidades físicas. Quantos não adquiriram úlcera? Por causa da ansiedade. O médico mesmo que vai detectar o problema, ele vai falar. Como é que tem sido a sua vida? Vai investigar e vai ver. Ele está sofrendo com muitos problemas, com diversas situações ruins, e ele não consegue se controlar, e aquilo vai provocando enfermidades, úlceras, problemas cardíacos. Eu não sei se o que eu adquiri sobre a pressão alta foi devido à ansiedade, mas talvez tenha sido. Eu rapidamente adquiri esse problema. Tinha minha pressão estabilizada, sempre me achando por causa disso. Quando ia lá fazer as medições, falei, não, minha pressão é sempre boa, 11/8, 12/8. Por um acaso, porque lá no nosso trabalho, todas as vezes que nós vamos nos medicar, antes de ser medicado, a nossa pressão é medida. A enfermeira ela nunca nos dá um medicamento sem que isso aconteça. Fui com uma dor de cabeça, uma simples dor de cabeça, fui pedir um remédio para ela, ela disse, vamos avaliar a sua pressão. Ela viu que a pressão estava alta. Não tão alta, mas estava alta. E ela disse, olha, nós vamos acompanhar isso aí, essa semana, porque parece que, mas não é possível. Minha pressão, a pressão de criança, não é possível. Aquilo me deixou um pouco ansioso, porque eu sabia que eu tinha que me comunicar com o médico para saber, de fato, se eu estava hipertenso. E a constatação foi essa. Talvez tenha sido por causa das preocupações. A ansiedade ela leva aos problemas cardíacos, a depressão, como nós falamos, e outras doenças têm sua origem nas preocupações. Elas provocam tensões. A ansiedade ela provoca isso em nós. Nós ficamos mais tensos, mais nervosos. Quando dissemos que tem tudo a ver com família, agora a gente está chegando, Quanto isso fere a nossa família?
né, na questão da tensão, do nervosismo, a gente não tem paciência para quase nada. A gente começa a atingir os nossos por causa disso. Né, a questão do tempo, a questão das dificuldades em resolver todos os problemas naquele dia, nos tornam incapazes de dar o tempo para os nossos filhos. Por isso que eu disse que quando eu pensei sobre falar essa noite, eu pensei em algo que eu estava vivendo. Porque eu pensei na minha realidade de vida. E na criança pequena que eu tenho na minha casa. E ela quer brincar. E ela quer aproveitar o pai. E eu sei que também vai passar o tempo que eu vou querer aproveitá-la mais e ela não vai ter mais tempo para mim. E aí a gente vai se lamentar por isso. Sabe, isso mexe comigo, mas ao mesmo tempo também eu tenho que lidar com a realidade da minha vida. E tenho que administrar isso da melhor maneira possível. Essas preocupações, elas provocam um mau humor em nós, nervosismo. Né? Quem nunca se sentiu assim? Mesmo Provérbios, capítulo 18 também. Versículo 14, é esse mesmo. Alguém lembra na versão, depois eu vou ler a versão que está aqui. 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua dureza, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Olha só, que texto interessante, né? A alma, ela bem satisfeita, ela bem com as coisas de Deus, ela vai poder enfrentar as maiores dificuldades, inclusive as doenças, enfermidades. Né? Mas agora, quando nós estamos com o espírito deprimido, né, isso é suscetível, é passível de todos nós passarmos, a palavra de Deus diz assim, quem o pode suportar? Nem ele mesmo. Nem ele mesmo consegue se suportar. Né? Tamanha é a dificuldade porque nós realmente permitimos naufragar, inclusive, na nossa fé por razões relacionadas às preocupações. Um outro ponto também, as preocupações, elas nos tiram a liberdade. Eu não vou citar o nome do autor aqui, porque é um nome bem difícil, né? Mas eu achei interessante o que ele disse. Ele escreveu, provavelmente as preocupações são o nosso carcereiro mais constante. Nos prendem. As nossas preocupações, elas nos prendem a tal ponto que nós não conseguimos olhar para as necessidades maiores. Nós ficamos tão envolvidos com elas que a gente se perde em relação às coisas mais importantes da nossa vida. E isso vai nos prejudicando cada vez mais. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 19, nos fala que a realidade da preocupação envolvida apenas com si próprio é uma realidade daqueles que não conhecem a Deus, não nossa realidade. Mas muitas vezes estamos nos comportando igual a esse texto aqui, olha, um texto forte. O fim dessas coisas é a perdição. O Deus deles, o Deus daqueles que estão no mundo, daqueles que não conhecem ao Senhor, é o estômago. Né? Lembram daquele conselho do Senhor Jesus, não se preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos nos vestir, né? Esse tem sido muitas vezes o alvo da nossa preocupação, mesmo sabendo que Deus vai nos satisfazer. O Deus daqueles que não conhecem a Deus é o estômago. O orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Essa é a realidade do mundo, que não deveria ser a nossa. Né? Mas muitas vezes estamos presos a essas preocupações que nos tiram a condição de realmente vivermos com mais tranquilidade, né? com mais confiança no Senhor. E, por fim, né, nós lemos o texto que nos fala sobre um mandamento. Não é um conselho que o apóstolo Paulo deu. Ele não diz, olha, eu acredito que o melhor para vocês é não andar ansiosos. Ele disse, olha, não andeis, é um mandamento, é uma ordem, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então isso nos leva a pensar que ansiedade ou preocupações são pecado. Nós estamos infringindo as ordens do Senhor quando nos preocupamos e quando estamos ansiosos. Né? Quando pensamos na ansiedade que o Senhor Jesus foi dizer ali, né? A nossa confiança, ela não está baseada nas circunstâncias. A nossa confiança em Deus. E muitas das vezes, quando nós nos preocupamos, nós deixamos de acreditar no Senhor. Nós começamos a duvidar dele. Começamos a duvidar daquilo que ele é capaz de fazer.
E há um texto em Romanos, capítulo 14, a parte B do versículo 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Então, se a ansiedade, se a preocupação, ela não provém da fé, e de fato ela não provém, porque é algo que nos move a agir o contrário daquilo que Deus quer para nós, então ela vai nos fazer pecar. Né? E consequentemente, irmãos, nós vamos traduzir isso em diversas atitudes errôneas. Então a gente precisa tomar cuidado, de fato, com as preocupações, porque elas vão produzir em nós coisas que não agradam a Deus, coisas que não agradam ao Senhor. E o texto que nós lemos inicialmente, ele nos fala acerca de 3 atitudes que devemos ter. E nós vamos finalizar a nossa fala com essas 3 atitudes, né, que o apóstolo Paulo nos aconselha aqui no capítulo 4 de Filipenses. A primeira dela é oração. Né? Nós ouvimos um estudo segunda-feira sobre a necessidade de oração em família, e foi um estudo maravilhoso, abençoado. O nosso irmão Fernando aqui foi usado pelo Senhor para nos dar razões de sobra para orarmos. Né? Aquilo mexeu muito comigo, porque a gente muitas das vezes ora acerca apenas de nós mesmos, dos nossos, daqueles que nós temos mais intimidade, e há uma infinidade de assuntos, há uma infinidade de necessidades que a gente percebe que tem, e muitas das vezes nós nos preocupamos, e aí volta a palavra de novo, né? Apenas conosco mesmo. E a oração, ela é essencial na vida do cristão. O apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, antes de você ser ansioso, você deve orar. As suas solicitações, os seus pedidos devem ser declarados. Gente, nós sabemos que Deus sabe das nossas necessidades. Isso é claro, mas Ele quer ouvir de nós. Uma vez eu ouvi uma frase, e eu nunca me esqueci dessa frase, que quando nós oramos, nós estamos declarando a nossa dependência de Deus. Nós declaramos isso para quem quiser ouvir, inclusive para o nosso inimigo. Nós declaramos que nós dependemos dEle. Por isso que Ele quer ouvir os nossos anseios. Né? E esses anseios, eles vão ser declarados ao Senhor através de oração, né? Como a gente de forma comum faz, através de súplicas, porque ela vai se fazer necessário em muitas ocasiões. Quantas vezes nós nos reunimos em súplicas por pedidos específicos, né? Por necessidades que mexeram conosco, não somente nossa, mas dos nossos também, queridos irmãos, e suplicamos e nos unimos em súplicas por esses irmãos, pelos nossos familiares, por quem quer que seja, e nós vimos a ação de Deus na vida dessas pessoas. Poderíamos citar diversas experiências aqui, atuais, inclusive, recentes, ou não? Eu tenho certeza que na cabeça dos irmãos aí passaram diversos pedidos realizados, súplicas, que moveram as igrejas. Irmãos, isso é confiança firme naquele que pode, de fato, satisfazer as nossas necessidades, fazer conhecido diante de Deus essas nossas petições. Súplicas envolvidas também com ações de graça. Sabe o que isso quer dizer quando nós agradecemos? Isso quer dizer que nós reconhecemos o que Deus já fez e o que Ele ainda faz. Porque as nossas orações, elas não podem ser movidas apenas por pedidos, mas devem também girar em torno de ações de graças, porque Ele faz, Ele tem feito, Ele tem agido em nossas vidas. E poderíamos também citar vários motivos de ações de graças pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Então, nós temos que encher os céus com as nossas necessidades, antes de nos tornarmos ansiosos. Porque o maior erro nosso, e isso de fato vai impedir até mesmo as nossas orações, porque nós vamos deixar de acreditar que Deus pode solucionar os nossos problemas, nós nos tornamos ansiosos. E quando, na verdade, deveríamos buscá-lo primeiro. Oração é o primeiro conselho dado aqui pelo apóstolo Paulo. Orar
orar. A segunda coisa que ele vai destacar aqui é aquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos faz toda a diferença. Ele diz aqui, aliás, antes de terminar sobre a oração, ele fala, olha, quando vocês orarem, quando vocês buscarem o Senhor, a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, ela vai guardar o vosso coração, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, porque é lá do nosso coração que procedem os pensamentos ruins, as coisas que nos afetam diretamente como indivíduo. E se o nosso coração não estiver cheio das coisas de Deus, nós vamos rapidamente vivenciar essa realidade que nós estamos falando aqui, que é a ansiedade. Então ele diz, olha, você tem que agora ocupar a sua mente com aquilo que presta, com aquilo que edifica, com aquilo que vai produzir em você coisas boas, coisas boas. O apóstolo Paulo ele vai falar, olha, tudo que é verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então a gente pode pensar sim coisas boas. Isso aqui é a verdadeira psicologia, porque a psicologia ela nos leva a pensar que nós somos bons. Não, nós temos que pensar em coisas boas e coisas boas relacionadas àquilo que Deus tem para nós. As coisas boas estão relacionadas diretamente àquilo que Deus preparou para nós. Essa é a verdadeira psicologia. Se nós atrairmos os nossos pensamentos para as coisas de Deus, para aquilo que é puro, para aquilo que é honesto, para aquilo que é justo, para aquilo que é amável, para tudo aquilo que é de boa fama, e pensarmos nisso, as coisas vão bem. As coisas vão bem. A última coisa que ele fala aqui é praticar aquilo que nós vimos e ouvimos. O versículo 9 diz, tudo o que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. A prática da palavra de Deus, a prática daquilo que nós recebemos. Quando nós falamos no início, pensamos sobre a responsabilidade que envolve tudo isso que a gente tem estudado aqui durante esse mês. Alguns assuntos se tornam até repetitivos porque não tem como a gente fugir disso, relacionado à família, pensando sobre a família, sobre o contexto da família. Quando a gente pensa sobre isso, a gente não tem como fugir dessas necessidades, dessas responsabilidades. Tudo gira em torno de uma vida realmente dentro dos padrões divinos. Dentro dos padrões divinos. E agora exigirá de nós uma prática, e não é fácil. Exigirá de nossa parte uma prática. Mas quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Pratiquemos aquilo que nós vimos. Pratiquemos aquilo que nós estamos ouvindo. Eu estou mais uma vez recordando sobre as palavras do Senhor a Ezequias. Quando ele estava próximo de morrer, ou pelo menos havia adquirido uma enfermidade, o Senhor disse, olha, põe a tua casa em ordem. A palavra no original ali, estabeleça as ordens da sua casa. Alguns, de maneira equivocada, falam que Ezequias isso estava relacionado diretamente a Manassés. Quando Ezequias recebeu essa ordem, Manassés ainda não era nascido. E talvez isso traga mais responsabilidade ainda para Ezequias. A responsabilidade dele aumentou mais ainda. Porque Ezequias recebeu a notícia de que ele estava enfermo, e ele ficou entristecido com aquilo, pediu a Deus, e Deus disse para ele, olha, eu vou te acrescentar mais 15 anos. Quando Manassés assumiu o reinado, ele tinha apenas 12 anos. 12. Então ele não era nascido. Ele precisava entender que ele tinha uma família. Ele tinha uma família. E se a gente olhar para a vida de Ezequias, ele foi um homem muito temente ao Senhor. Ele fez muitas realizações. Ele conquistou muitas coisas. E eu fiz questão de anotá-las aqui. Ele venceu grandes guerras. Ele derrotou o temível rei da Síria, Senaqueribe, aqueles que todas as nações vizinhas temiam.
Ele derrotou. Ele realizou grandes empreendimentos, Ezequias. Ele construiu grandes obras. Algumas delas foram cidades, muros, aquedutos, açudes e fontes. Ele fez coisas que nenhum outro rei fez. Nenhum outro rei fez. Ele fez também grandes reformas religiosas. Ele combateu a idolatria que os seus antecessores haviam, de uma forma irreverente, deixado evidente no reinado de Israel. Ele destruiu aquela serpente de bronze que havia sido construída por Moisés. Vocês se recordam da serpente de bronze? Que havia sido construída por Moisés para que aquelas pessoas que haviam desobedecido olhassem para ela e depois de terem sido mordidas pelas serpentes, fossem restauradas. Ela estava ainda presente até aqueles dias de Ezequias, sendo usada como motivo de idolatria. Ele destruiu aquelas serpentes. Ele instaurou a verdadeira adoração, reparou o templo, reentregou os sacerdotes. Apesar de todo esse sucesso, como um rei, como um homem, ele não teve o mesmo sucesso na sua casa. Ele não teve. E quando ele recebeu essa ordem, porque a gente lê os textos da palavra de Deus assim, mas passa muito por cima, né? Os reis, eles preparavam os seus sucessores. Até os dias da monarquia era assim. E geralmente eram os seus primogênitos que assumiam o reinado. Ezequias, ele deveria ter preparado. Né? Deus disse para ele, olha, você tem mais 15 anos então para isso agora. Por isso que eu disse. Eu não sei se foi bom ele saber que não morreria, mas ou se foi bom ele receber mais 15 anos. Porque ele agora trouxe para ele grandes responsabilidades de conduzir agora a sua família, a sua casa. A ordem não havia sido revogada. Não havia sido revogada. O Senhor não destruiu aquela ordem. Né? Põe em ordem a tua casa. Né? Aquilo ainda continua valendo. Continuava valendo. Mas ele não procurou fazer isso. Né? E a gente sabe o que deu. Né? Eu vi essa semana numa mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes que o cativeiro babilônico foi gerado na casa de Ezequias. Isso é forte, irmãos. A gente não tem a menor ideia do que a gente está gerando em nossa casa. Do futuro dos nossos. Isso deve ser uma preocupação, sim, nossa. Talvez seja a única permitida pelo Senhor. Nos preocuparmos como serão os nossos. E só para a gente não ficar em nossas palavras, Ezequias, ele tinha essa preocupação. Quando ele entoou aquele cântico, no livro de Isaías, capítulo 38, logo depois de ter sido restituída a sua saúde, ele engrandece ao Senhor e ele entoa um cântico. Mas esse texto ele fala sobre a preocupação e sobre o desejo de Ezequias em fazer com que as gerações futuras, pertencentes a ele, louvassem o nome do Senhor. Isso não foi uma realidade. Isso não foi uma realidade. A gente vê que Manassés ele foi considerado o pior rei em Judá. Tamanha foi as atitudes de Manassés. Mesmo ele tendo se arrependido depois, e o Senhor ter aceito o seu pedido de clamor, de misericórdia, ele não deixou de ficar marcado por um reinado ruim que ele teve. Então, irmãos, eu sei que a nossa vida, muitas das vezes, está relacionada a muitas preocupações. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Queremos dar o melhor para a nossa família, para a nossa casa. Queremos traduzir aquilo que nós trabalhamos em torno de algo evidente. A gente quer ver os resultados. Salomão vai dizer isso. A gente trabalha para isso. A gente trabalha para ver os resultados acontecerem. A gente trabalha ou ganha um dinheiro melhor, quem sabe trabalha um pouco mais para poder ver uma casa sendo reformada, uma televisão melhor e maior, seja lá o que for. A gente trabalha em prol de coisas melhores para a nossa casa, para os nossos. Nós queremos dar aos nossos um melhor conforto. Mas isso não deve ser o primordial. Isso não deve tirar o nosso sono. Porque quando isso tira o nosso sono, e nós deixamos de nos preocupar com a saúde espiritual dos nossos filhos,
nós vamos perder o sono por outra razão lá na frente. Vejam bem, que Ezequias, aliás, ele teve pelo menos 12 anos para cuidar de Manassés, de dar a ele condições de o suceder de forma extraordinária. E sabe o que está relatado sobre Manassés? Que ele foi... Aquilo tudo que o pai tinha feito, a gente viu aqui, né? As grandes realizações do pai, todas elas foi derrubado por ele. Parece que a impressão que passa é que no coração de Manassés havia uma indignação tão grande com seu pai, que tudo aquilo... Vejam bem, irmãos, eu estou sugerindo, estou lembrando aqui do nosso irmão Adriano Antero, não estou afirmando, estou sugerindo. Me parece, a impressão que passa é que todas as realizações do pai trouxe a ele indignação, porque, olha, meu pai foi tudo para esse reino, mas para nós não foi, não. A amargura de coração de Manassés foi tão grande que ele inverteu. Ele foi o contrário do pai. Ele foi o oposto do pai. Ele foi um horror para Israel. Eu me preocupo com isso. Porque eu sei que em muitas coisas, em muitas atitudes, eu reflito aquilo que meu pai foi. A gente sabe, e os irmãos concordam comigo, porque muitas vezes a gente age igualzinho, né? Às vezes tem algumas coisas que a gente não devia nem fazer, mas a gente faz. Não é igual os nossos pais. São coisas ruins, negativas. Mas eu tenho muitas coisas boas do meu pai, que hoje eu posso praticá-las. E eu espero que a minha filha, me vendo, ela também tenha esse desejo. Que não queira fazer o oposto. Meu pai foi um grande servo de Deus. Isso ninguém pode dizer. Mas como pai, eu não quero que ela fale isso amanhã. Eu não quero. Eu quero que ela traduza os ensinos e os exemplos que eu pude dar, e como a Monique também tem dado, na sua vida. Que ela não tenha o mesmo fim que Manassés teve. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que a ansiedade ela não provoque isso nas nossas famílias. Um afastamento da vontade de Deus. Que a nossa principal e única preocupação seja agradá-lo até o fim. Amém.